Nós estamos lendo do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, escrito por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, capítulo 87. Orações oferecidas pelos Vedas personificados. 11ª parte. No Chaitanya Charitamrita, declara-se que é Kali Ishvara Krishna. Krishna é o único Deus Supremo. Arasabha Bhritya, todos os outros são seus servos. Yareyaiche Nachaya Setaiche Kare Nritya. O Senhor Supremo, como Ele mesmo deseja, está ocupando todas as entidades vivas em diferentes atividades, e, portanto, elas exibem seus diferentes talentos e tendências. Portanto, esse Veda Stuti é a instrução original que diz respeito à relação existente entre a entidade viva e a suprema personalidade de Deus. A mais elevada plataforma de realização para a entidade viva é alcançar a vida devocional. Não se pode estar ocupado em vida devocional ou consciência de Krishna, a menos que se esteja completamente purificado da contaminação material. Narayana Rishi informou Narada Muni que a essência de todos os Vedas e literatura védica, a saber, os 4 Vedas, os Upanishads e os Puranas, é prestar serviço transcendental amoroso ao Senhor. Neste contexto, Narayana Rishi utilizou uma palavra específica, rasa. No serviço devocional, essa rasa é o meio ou princípio básico para o intercâmbio de relação entre o Senhor e a entidade viva. Rasa é também descrita nos Vedas. Rasovai Saha. O Senhor Supremo é o reservatório de todo prazer. Toda a literatura védica, incluindo os Puranas, os Vedas, os Upanishads e o Vedanta Sutra, ensina às entidades vivas como alcançar o estágio de rasa. O Bhagavatam também afirma que os enunciados do Mahapurana, Srimad Bhagavatam, constituem a essência, rasa, de toda a literatura védica. Nigama Kalpataror Galitam Phalam. O Bhagavatam é a essência do fruto maduro da árvore da literatura védica. Compreendemos que da respiração da Suprema Personalidade de Deus emanaram os 4 Vedas, a saber, Rig Veda, Yajur Veda, Samaveda e Atharva Veda, e também as histórias como Mahabharata e todos os Puranas, que são considerados como a história do mundo. As histórias védicas como os Puranas e o Mahabharata são chamados o 5º Veda. Os 28 versos do Veda Stuti devem ser considerados como a essência de todo o conhecimento védico. Os 4 Kumaras e todos os sábios autorizados sabem perfeitamente que o serviço devocional em consciência de Krishna é a essência de toda a literatura védica, e eles pregam isto em diferentes planetas, viajando no espaço exterior. Aqui declara-se que tais sábios, incluindo Narada Muni, raramente viajam por terra, eles viajam perpetuamente no espaço. Sábios como Narada e os Kumaras viajam através do universo para ensinar às almas condicionadas que seu dever no mundo não é a satisfação dos sentidos, mas sim recuperar sua posição original de serviço devocional à Suprema Personalidade de Deus. Declara-se em diversos lugares que as entidades vivas são como centelhas do fogo e que a Suprema Personalidade de Deus é como o próprio fogo. Se as centelhas, de uma forma ou de outra, afastam-se do fogo, elas perdem seu brilho natural. Logo,
afirma-se que as entidades vivas vêm a este mundo material, exatamente como centelhas que se afastam de um grande fogo. A entidade viva deseja imitar Krishna e tenta senhorar-se da natureza material, a fim de desfrutar dos sentidos. Por conseguinte, ela esquece sua posição original, extinguindo assim seu poder de brilho, sua identidade espiritual. Não obstante, se uma entidade viva adotar a consciência de Krishna, ela recupera sua posição original. Para pregar esse processo de serviço devocional, sábios e santos como Narada e os Kumaras viajam por todo o universo, ensinando as pessoas e aumentando o número de seus discípulos. Seu objetivo é que todas as almas condicionadas possam ser educadas para reviver sua consciência original, ou consciência de Krishna, e, portanto, obter alívio das condições miseráveis da vida material. Sri Narada Muni é um Naistika Brahmachari. Há 4 tipos de brahmacharis. O primeiro é chamado Savitra, que se refere ao brahmachari, que após a iniciação e a cerimônia do cordão sagrado, deve observar pelo menos 3 dias de celibato. O próximo é chamado Prajapatya, referindo-se ao brahmachari, que observa estritamente o celibato por no mínimo 1 ano depois da iniciação. O seguinte é dominado Brahma Brahmachari, que se refere ao brahmachari, que observa o celibato desde a época da iniciação até quando ele completa seus estudos da literatura védica. O próximo estágio é chamado Naistika, indicando o brahmachari que é celibatário ao longo de toda a sua vida. Dentre esses, os 3 primeiros são Upakurvana, o que significa que o brahmachari pode se casar mais tarde, depois do período de brahmacharya ter sido concluído. No entanto, o Naistika Brahmachari é completamente relutante em ter qualquer tipo de vida sexual. Assim, os Kumaras e Narada são conhecidos como Naistika Brahmacharis. Tais brahmacharis são chamados de Viravrata, porque seu voto de celibato é tão heróico quanto os votos dos Kshatriyas. O sistema de vida brahmacharya é especialmente vantajoso, porque ele aumenta o poder da memória e a determinação. Neste contexto, é especificamente mencionado que, como Narada era um Naistika Brahmachari, ele podia lembrar tudo o que ouvira de seu mestre espiritual e jamais esqueceria. Alguém que possa lembrar-se de tudo eternamente é chamado Shrutadhara. Um Shrutadhara Brahmachari é capaz de repetir verbalmente tudo o que tem ouvido, sem anotações ou referências a livros. O grande sábio Narada possui essa qualificação, e assim, tendo recebido instruções de Narayana Rishi, ele ocupou-se em propagar a filosofia do serviço devocional por todo o mundo. Visto que esses grandes sábios podem lembrar de tudo, eles são compenetrados, autorrealizados e completamente fixos no serviço do Senhor. Assim, o grande sábio Narada, após ouvir de seu mestre espiritual Narayana Rishi, se realizou inteiramente. Ele se estabeleceu na verdade e ficou tão feliz que ofereceu orações a Narayana Rishi. Narada Muni dirigiu-se a Narayana Rishi como uma encarnação de Krishna e referiu-se especificamente a ele como o supremo bem-querente das almas condicionadas. Declara-se no Bhagavad Gita que o Senhor Krishna vem a cada milênio unicamente para dar proteção aos seus devotos e aniquilar os não devotos. Narayana Rishi, sendo uma encarnação de Krishna,
é também chamado bem-querente das almas condicionadas. O Bhagavad Gita afirma que todos devem saber que não há nenhum bem-querente como Krishna. Todos devem compreender que o Senhor Krishna é o bem-querente supremo de todos e devem buscar o refúgio dele. Dessa forma, pode-se ficar completamente confiante e satisfeito, sabendo que há alguém capaz de dar total proteção. O próprio Krishna, suas encarnações e suas expansões plenárias são todos bem-querentes supremos das almas condicionadas. Mas Krishna é o bem-querente até mesmo dos demônios, pois ele concedeu salvação a todos os demônios que vieram para matá-lo em Vrindavana. Portanto, as atividades de Krishna são absolutas, pois quer ele aniquile um demônio, quer ele dê proteção a um devoto, o resultado de suas atividades é único. É dito que a demônia Putana foi elevada à mesma posição da mãe de Krishna. Quando Krishna mata um demônio, o demônio é supremamente beneficiado, tanto quanto um devoto puro é beneficiado por sempre estar protegido pelo Senhor. Narada Muni, depois de oferecer respeitos a Narayana Rishi, seu mestre espiritual, foi para o ashrama de Vyasadeva, seu discípulo. Sendo adequadamente recebido por Vyasadeva em seu ashrama e sentando-se confortavelmente, Narada Muni narrou toda a história que ouvira de Narayana Rishi. Desse modo, Shukadeva Goswami deu a Maharaj Parikshit as respostas às suas perguntas relativas à essência do conhecimento védico e o que se considera o objetivo supremo dos Vedas. A meta última da vida é alcançar as bênçãos transcendentais da Suprema Personalidade de Deus e, assim, se ocupar no serviço amoroso ao Senhor. Deve-se seguir os passos de Shukadeva Goswami e de todos os outros Vaishnavas na sucessão discipular, e deve-se prestar respeitosas reverências ao Senhor Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, Hari. As 4 correntes da sucessão discipular Vaishnava, a saber, a Madhva Sampradaya, a Ramanuja Sampradaya, a Vishnu Sampradaya e a Nimbarka Sampradaya, em consonância com todas as conclusões védicas, concordam que a pessoa deve se render à Suprema Personalidade de Deus. A literatura védica divide-se em 2 partes, os Shrutis e os Smritis. Os Shrutis são os 4 Vedas, Rig, Sama, Atharva e Yajur, e os Upanishads, enquanto que os Smritis são os Puranas e os Itihasas, como Mahabharata, que inclui o Bhagavad Gita. A conclusão de todos eles é que a pessoa deve conhecer-se Krishna como a Suprema Personalidade de Deus. Ele é o Paramapurusha, ou a Suprema Personalidade de Deus, sob cuja superintendência a natureza material funciona. Para a criação, manutenção e aniquilação, o Senhor Supremo encarna sob 3 formas: o Senhor Brahma, o Senhor Vishnu e o Senhor Shiva, depois de manifestar o cosmos material. Todos esses se encarregam das 3 qualidades da natureza material, porém a direção última está nas mãos do Senhor Vishnu. A totalidade das atividades nos 3 modos da natureza material são conduzidas sob a direção da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Isto é confirmado no Bhagavad Gita, Mayadhyakshena, e nos Vedas, Saikshata. Por certo, os filósofos ateus sankhyayitas darão seus argumentos de que a manifestação cósmica material é devida a Prakriti e Purusha, natureza material e entidade viva, ou a causa material e a causa efetiva.
Entretanto, Krishna é a causa de todas as causas. Prakriti e Purusha não são a causa última. Superficialmente, parece que uma criança nasce devido à união do pai e da mãe. Porém, a causa última tanto do pai quanto da mãe é Krishna. Logo, ele é a causa original, ou a causa de todas as causas, como confirmado no Brahma Samhita. O Senhor Supremo e as entidades vivas entram na natureza material. O Senhor Supremo Krishna, por intermédio de uma de suas expansões plenárias, manifesta-se como Karanadokashai Vishnu, a forma gigantesca de Vishnu que está deitada no oceano causal. Em seguida dessa forma gigantesca de Mahavishnu, Garbhodakashai Vishnu se expande e entra em cada universo. A partir dele, Brahma, Vishnu e Shiva se expandem. Vishnu, como Kshirodakashai, entra nos corações de todas as entidades vivas, bem como no interior de todos os elementos materiais, incluindo o átomo. O Brahma Samhita afirma: Andantarasta Paramanu Chayantarastam. O Senhor está dentro deste universo e também dentro de cada átomo. A entidade viva tem um pequeno corpo material desenvolvido, em várias espécies e formas, e da mesma forma, o universo inteiro é nada mais que o corpo material da Suprema Personalidade de Deus. Este corpo é descrito nos Shastras como Virat Rupa. Assim como a entidade viva individual mantém seu corpo particular, a Suprema Personalidade de Deus mantém toda a manifestação cósmica entrando nela. Assim que a entidade viva individual abandona o corpo material, este corpo é imediatamente aniquilado. E da mesma forma, logo que o Senhor Vishnu deixa a manifestação cósmica, tudo é aniquilado. Por conseguinte, a liberação da existência material da entidade viva individual somente é possível quando ela se rende à Suprema Personalidade de Deus. Isto é confirmado no Bhagavad Gita. Mam eva ye prapadyante mayametam taranti te. Portanto, a rendição à Suprema Personalidade de Deus, e nada mais, é a causa da liberação. Como a entidade viva se libera dos modos da natureza material, após se render à Suprema Personalidade de Deus, é ilustrado pelo exemplo de um homem dormindo num quarto. Quando um homem está dormindo, todos veem que ele está presente no quarto, mas na verdade o próprio homem não está dentro do corpo, pois enquanto dorme ele esquece da existência corporal, embora as outras pessoas possam ver que seu corpo está presente. De modo similar, uma pessoa liberada ocupada em serviço devocional ao Senhor pode ser observada pelos outros em suas atividades domésticas do mundo material. No entanto, visto que sua consciência está fixa em Krishna, ele não vive nesse mundo. Suas atividades são diferentes, exatamente como as atividades de um homem que dorme são diferentes de suas atividades em vigília. Confirma-se no Bhagavad Gita que um devoto ocupado em tempo integral no serviço transcendental amoroso do Senhor já superou a influência dos 3 modos da natureza material. Ele já se encontra na plataforma Brahman e está no reino transcendental, embora pareça estar vivendo no corpo ou no mundo material. Nesse contexto, Srila Rupa Goswami afirma em seu Bhakti Rasamrita Sindhu que a pessoa cujo único desejo é servir a Suprema Personalidade de Deus pode estar em qualquer condição neste mundo material, mas deve-se compreender que ela é Jivan Mukta. Isto é, ela deve ser considerada liberada, embora esteja vivendo no corpo ou mundo material. Portanto, a conclusão é que uma pessoa plenamente ocupada em consciência de Krishna é uma pessoa liberada.
Tal pessoa, de fato, nada tem a ver com seu corpo material ou com o mundo material. Aqueles que não se encontram em consciência de Krishna são chamados de karmis e gyanis e vagueiam na plataforma material ou mental. Logo, não são liberados. Esta situação é denominada Kaivalya Nirasta Yoni. Contudo, uma pessoa na plataforma transcendental está livre de repetidos nascimentos e mortes. Isto é confirmado no capítulo 4 do Bhagavad Gita. Simplesmente por conhecer a natureza transcendental da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, a pessoa se livra da cadeia de repetidos nascimentos e mortes, e depois de deixar o corpo atual, volta para o lar, volta para o Supremo. Esta é a conclusão de todos os Vedas. Assim, depois de compreender as orações oferecidas pelos Vedas personificados, a pessoa deve render-se aos pés de lótus do Senhor Krishna. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do capítulo 87 de Krishna, intitulado Orações oferecidas pelos Vedas personificados.